Um feliz sábado para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. É uma alegria estar na casa de Deus, você que está em casa, recebendo as bênçãos do Senhor nessa manhã de celebração e de louvor ao nosso Deus. Você trouxe a sua Bíblia? Está com você? Está com a sua Bíblia em casa? Você pode abri-la em Gênesis, no capítulo 41. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu trouxe hoje um tema de um jovem que foi fiel ao Senhor, assim como hoje temos muitos jovens que têm sido fiéis ao Senhor em meio ao caos desta vida. Eu desejo que Deus inspire o seu coração, a sua vida, ao relembrar essa história, hoje, que é o Dia Mundial do Jovem Adventista. Gênesis 41, vamos ler a partir do versículo 1. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Verso 5. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. E após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó. Fora isto um sonho. José estava dentro de um poço, de uma cisterna, e ele já havia entendido que não era uma brincadeira dos seus irmãos. A princípio ele entendeu que era alguma forma de recebê-lo, brincando, ameaçando, mas ele logo, ao chamar por seus irmãos, e chamando inclusive pelo nome deles, ele percebeu que ninguém o ajudava e também não tinha como sair daquela cisterna. Ele estava no meio de um pouco de lama, não tinha como escalar e sair dali. E apesar de pedir ajuda, ninguém lhe oferecia ajuda. É verdade que seus irmãos estavam do lado de fora e entre eles não havia uma unidade sobre o assunto. Alguns já estavam com o coração pesaroso de ver o irmão gritando, pedindo ajuda, socorro, me tirem daqui, por favor. O que houve? O que aconteceu? Eu vim aqui para ajudar, eu vim aqui para saber como vocês estão. Trouxe um pouco de trigo, eu trouxe um pouco de queijo, de pães. Mas os irmãos não respondiam, mas ele podia ouvir o murmúrio do lado de fora, quando alguns falavam, ele é nosso irmão, não pode ficar aí. E outros falavam, vamos ver aonde vai dar os sonhos dele, ele não é nosso irmão. Ele merece exatamente isso e, aliás, tem que morrer, porque se ele sai daí e volta para casa, o que ele vai falar para o nosso pai? Nós vamos ser deserdados, vamos ser expulsos de casa. Ele já tem esse hábito de contar as coisas, ele tem que ficar aqui, mas ele é nosso irmão, é sangue, é nosso sangue. E no meio daquelas discussões todas, José já estava se perguntando, o que eu estou fazendo aqui? O que aconteceu? Até que uma caravana de compradores de escravos vem passando, José é retirado do poço, e ele logo percebe que não ficaria livre, e ao contrário, seria vendido como escravo. Ele vê a troca de moedas, ele vê a comunicação, José logo é amarrado, amarram os seus pés, suas mãos, ele vê uma corda longa cheia de outros possíveis escravos, um camelo à frente, ele é levado para o final da fila e ele vai olhando para os irmãos e pensando assim, é verdade isso tudo? Vocês vão me deixar assim, eu vou ser vendido como escravo, o que é isso? O que está acontecendo? E às vezes a gente fala mais com o olhar do que com as palavras, e ele olhava, os seus irmãos se entreolhavam, alguns viraram de costas para não ver aquela última cena, José é amarrado e agora a caravana vai saindo, José vai andando, os irmãos ficam alguns olhando, alguns saindo, e José começa a se perguntar, para onde eu estou indo?
Como é que vai ser a minha vida daqui para frente? O que está acontecendo, Deus? Sabe quando você pergunta para Deus alguma coisa, mais ou menos assim, Deus, aonde o Senhor está que não intervém? Aonde o Senhor está que não faz alguma coisa? O Senhor vai deixar isso acontecer? Eu vim aqui para ajudar, eu fui obediente ao meu pai, vim aqui para ser um filho obediente, o Senhor vai deixar isso acontecer? O Senhor vai deixar meus irmãos que estão desobedecendo e estão transgredindo a sua lei fazer isso comigo? Como é que vai ser a minha vida? E José vai andando, porque o camelo ia puxando e a corda e os escravos iam avançando junto, ele tinha que ir andando. E agora, para onde eu vou? Onde vai ser a minha casa? Será que eu vou ver o meu pai outra vez? Por que isso está acontecendo? Como vai ser quando eu volto? Se volto, será que eu vou conseguir escapar daqui? Para onde estamos indo? Sabe, perguntas que você e eu fazemos também do que está acontecendo com a gente hoje. Deus, o que está acontecendo? Deus, para onde estamos indo? Qual vai ser o meu futuro? Quando eu volto para a igreja, oh Deus? Quando eu vou ter um emprego outra vez? Quando eu vou me livrar dessa doença maldita, Senhor? Me cura, fala comigo, me ajuda. Deus me responde, diz alguma coisa. José acostumou-se a ver o seu pai falando com Deus, e ele sabia que existia um Deus. Ele não tinha dúvidas, e ele, quando falava com Deus e perguntava para Deus, Senhor, por que isso está acontecendo? Até quando? Quando volto, para onde vou? Ele sabia que havia alguém no céu ouvindo, e há alguém no céu ouvindo você todos os dias, inclusive quando você chora à noite e não diz nada. Deus recolhe suas lágrimas como orações. O Salmo 56, versículo 8 diz isso, e diz que mantém as lágrimas inscritas, aliás, na palma da mão de Deus, como se estivessem escritas num livro, e fica diante de Deus, porque Deus ouve. Deus se propõe a cuidar, a responder, mas nem sempre Ele fala claramente no momento que você quer ouvir. José foi andando, e ele foi andando, e os dias foram se passando, dia e noite, e ele se perguntando, o que está acontecendo? O que vai ser da minha vida? E Deus não falava para ele nada. Deus se mantinha em silêncio. Deus tem se mantido em silêncio com você? Deus não tem falado nada para você há algumas semanas, alguns meses, alguns anos? Você tem orado, você tem clamado, você tem pedido, mas Deus não tem sinalizado nada para você? E você tem pensado que Deus se esqueceu de você, que Deus virou as costas para você, de que Deus não se importa com a sua vida? Será que eu estou falando para alguém que está em casa e gostaria de estar aqui na igreja se perguntando, Deus, eu estou pedindo, estou clamando, eu quero voltar para a igreja, mas você não tem ouvido com clareza a voz de Deus? O silêncio de Deus não significa abandono. O silêncio de Deus não significa que Ele esqueceu de você, que Ele virou as costas para você, ou que você é menos importante. O silêncio de Deus muitas vezes é continue caminhando. Um dia de cada vez, José, um dia de cada vez, um passo após o outro. Ele não tinha clareza, mas ele logo percebeu que chegou a um lugar, e ele foi colocado numa fila, onde existiam outros escravos, e as pessoas chegavam e mexiam na boca dele para olhar os dentes, e virava para um lado, virava para o outro. Na realidade era um mercado de escravos, e José foi vendido como escravo, foi para a casa de Potifar, e ele percebeu que existiam muitos deuses, deidades ali, alamedas cheias de estátuas, e ele tinha que tomar uma decisão. Ele tinha 17 anos de idade, e ele tinha que tomar uma decisão de uma hora para outra. Eu vou continuar confiando em Deus, mesmo não ouvindo com clareza a voz de Deus, mas tendo certeza de tudo que vi e vivi a minha vida toda em casa? Ou eu vou abandonar esse Deus, vou esquecer de Deus, deixa para lá, vou viver a minha vida, vou viver do jeito que eu quero, já que Deus não está nem aí, eu também agora vou viver a minha vida. José tomou a decisão de ser fiel a Deus, mesmo numa situação adversa, porque fé não tem nada a ver com circunstâncias. Se está tudo bem, eu tenho fé em Deus, e louvo a Deus e canto a Deus. Se as coisas estão ruins, duvido de Deus e coloco a Deus na parede, em xeque-mate, dizendo, por que o Senhor não faz nada? Resolve.
Fé tem a ver com uma decisão, uma atitude, um estilo de vida, de confiar, mesmo quando todos descreem, mesmo quando tudo caminha para o outro lado, mesmo quando tudo parece dar errado, mesmo quando tudo parece absurdo e esquisito, você se mantém, porque você conhece o seu Deus, você viveu experiências com Deus a sua vida inteira, você conhece a palavra de Deus, você conhece a vontade de Deus, então é para continuar. Não tem nada para te surpreender, a menos que você não esteja examinando a palavra de Deus. José não estava bem, estava sendo vendido como escravo, uma baita injustiça. Mas ele sabia que Deus, mesmo nas injustiças, poderia corrigir a rota da sua vida, poderia ajudá-lo e apoiá-lo. Ele vai vendido como escravo, 17 anos de idade, vira as costas para outros deuses, deidades e etc., e começa a viver o dia a dia, porque nós temos que viver o dia a dia. Na vida cristã nós não vamos viver só picos de celebração de fé, a rotina da fé que envolve caminhar em meio ao caos, caminhar em meio à dor, caminhar em meio ao sofrimento. O cristão sofre, e nós estamos sofrendo nesses últimos dias. Tem cristãos morrendo. É uma ilusão pensar que o cristão só prospera, só cresce, só se desenvolve. Não é assim. José conseguia entender isso, mesmo ainda sendo muito jovem, e ele vai para uma casa de um egípcio, e ele trabalha, e ele vai trabalhando, e ele não pensava assim, eu sou escravo, não tenho perspectiva nenhuma aqui, então eu vou fazer o mínimo do mínimo. Não! José sabia que ele era um representante de Deus naquela casa, então ele fazia o melhor dele. Ele era zeloso, ele era cuidadoso, atencioso e sensível à dor das pessoas. Ele ajudava os outros escravos e ele começou a se destacar, não porque Deus fez assim, olha, um milagre sobrenatural. Não! Havia zelo, cuidado e trabalho, e aí Deus o abençoava e o fruto das suas mãos prosperava, e ele começa a ser percebido. E depois de um tempo, José, agora mordomo da casa, e você pensa que ele estava feliz, eufórico, ele estava perguntando a Deus, até quando eu fico aqui? Quando que eu volto para casa? O que aconteceu com os meus irmãos que fizeram aquela barbárie? Como será que está o meu irmão mais novo, Benjamim? Como será que está o meu pai? Será que está vivo? Não tinha telefone, não tinha comunicação nenhuma. Mas ele ia trabalhando, Deus ia abençoando, mas ele era escravo, não era príncipe. Deus não falava audivelmente para ele, estamos num caminho, estamos numa rota, calma e paciência que as coisas vão se ajustar. Não, José precisava ter confiança no que Deus havia dito um dia. Há pessoas que pedem respostas para Deus toda semana. Deus responde, Deus dá clareza numa decisão, e daqui a uma semana a sua fé se esmaeceu e você quer ouvir de novo. Deus não precisa mandar um anjo, Deus não precisa te acordar à noite, Deus não precisa falar audivelmente para você o que você deve fazer, porque Ele já disse na sua palavra qual é a vontade dEle para a sua vida. Para você que está em casa, abra a Bíblia, leia a palavra de Deus, veja como terminará a história, veja se tudo o que está acontecendo não tem um pouco do que está revelado. Mas José trabalhava, Deus o abençoava e a casa de Potifar prosperava. Até que a mulher de Potifar lança os olhos sobre ele, deseja ele, se insinua para ele. Isso não foi um dia, não foi uma vez, não foram 2 vezes, foram várias vezes. E José se desviava dela. José evitava os lugares aonde ela estava. José evitava o caminho, se ela vinha por um lado, ele saía pelo outro, porque nós, como cristãos, precisamos fazer a nossa parte em se desviar do mal, e José se desviava do mal, e o jovem precisa se desviar do mal, de amizades, de ambiente, de circunstâncias, de momentos, senão você vai cair. E José se desviava e evitava, e o mal vinha e se aproximava, até que um dia ela agarra ele, e as vestes ficam nas mãos dela, e ele é acusado injustamente novamente, é aprisionado, vai para uma masmorra,
e lá ele foi tratado com severidade. O Salmo 105, versículo 17 diz que ele foi apertado com grilhões, foi maltratado porque ele teoricamente tinha ofendido a um egípcio. Aqui você vai pagar o preço que você precisa pagar. Você foi tratado como filho, mas você traiu a confiança de Potifar, e aqui os restos você vai comer. O pior trabalho é para você. Você não vai ter moleza aqui. Quando você paga pelo que você fez, você ainda aceita mais uma injustiça. Mais um momento duro para José. Ele não merecia estar ali. Ele não merecia ser tratado daquela forma. Já se passaram então nessa história 10 a 11 anos. A sua fé dura uma semana? Sua fé dura um mês? Sua fé dura um ano? Você confia em Deus? Passou um ano da pandemia, como é que está a sua fé? Você esqueceu que há um Deus nos céus, um Deus governando todas as coisas, um Deus que é maior do que qualquer gigante, qualquer batalha, qualquer doença dessa vida? O que tem ocupado espaço no seu coração? Razão ou confiança em Deus nesse tempo do fim? E a razão, ela é importante, mas não sobrepuja a fé de um cristão. José vai para aquela masmorra e era um buraco, era um lugar, um túnel lá embaixo, ele não via a luz do sol, comia o mínimo, magrinho, cabeludo, aparentemente largado, provado. Um cristão, irmão e irmã, você que está em casa, vai enfrentar sempre dor, renúncia e perdas nessa vida. Saiba disso, dor, renúncia e perdas, e vai ter o seu caráter provado antes de Jesus voltar. Não foi assim com os cristãos de toda a Bíblia, com os mártires, perseguidos implacavelmente, a sua fé testada no fio da navalha, do chicote muitas vezes, da prisão, da masmorra. Como nós queremos viver no tempo do fim sem aflição? Eu não estou pregando gostar de aflição, mas eu estou dizendo para você e para mim, nós teremos aflições. João 16:33 diz, no mundo tereis aflições. Mas o verso não termina assim, diz, mas tende bom ânimo. Jesus diz, eu venci e vencerei, e te ajudará a vencer. No nosso coração há que repousar um pouco de fé e confiança em Deus, ainda que você esteja num buraco da aflição, no momento de dor, de angústia, de perda, de tragédias, de mortes, de doença. Não deixe o seu coração se deleitar nas tragédias, nas desgraças e na aparente destruição que se aproxima da sua vida. José não tinha motivos para esperar nada de Deus ali. As coisas já tinham piorado, 10 anos, 11 anos. O copeiro passa ali, o padeiro passa ali. José revela o sonho através de Deus. Acontece exatamente da forma como José disse. Passa um pouco mais de tempo. E Faraó se deita e ele tem um sonho. Aquele sonho foi dado por Deus, porque quando Deus não tem um cristão para realizar sua vontade, Deus usa até um pagão, porque Deus pode todas as coisas, amém? Deus pode todas as coisas, Deus não permitirá que a dor dure para sempre, Deus não permitirá que o sofrimento dure para sempre, Deus não permitirá que Satanás lhe oprima para sempre, Deus não permitirá que o diabo espizinhe você para sempre, não. Algumas provações Deus permite, porque há coisas no seu coração que precisam sair daí, e precisavam sair de José também, porque ele foi tão mimado, que ele se tornou arrogante e exigente, e não dava para Deus realizar tudo o que queria com aquele coração cheio de arrogância e de orgulho e de exigências. Deus tem que tirar coisas do meu coração e do seu coração, e às vezes a bonança não faz isso, mas a dor e o sofrimento lhe levam a se ajoelhar e clamar, porque há coisas que só Deus resolve.
Você pode procurar de um lado e de outro, mas só Deus resolve. O faraó sonha e ele rola na cama. Procura mago, feiticeiro, e procura um e procura outro. Mas Deus havia dito, basta. Porque há momentos que Deus diz, basta, chega, acabou. Agora eu vou realizar os meus planos na vida da minha filha, do meu servo, da minha serva. Vou colocar as coisas em ordem. O faraó rola na cama, e o sonho, até que o copeiro fala para ele, tem um jovem lá, e ele manda chamar o jovem. Quando chega aquela comitiva na masmorra, você pode imaginar o quê? José acostumado a sofrer, a ser injustiçado, penalizado, talvez tenha olhado e falado assim, meu Deus, e agora? O que eu fiz? De novo? Já era meio mordomo ali, cuidava dos presos, até que ele sai daquela masmorra, joga uns baldes de água nele, barbeiam ele, fala, prepare-se, você vai ver Faraó, o nosso Deus. E José ouve aquilo, fala assim, o que está acontecendo? E agora? O que eu fiz de errado de novo? José vem sendo meio que arrastado, até que eu imagino essa cena, ele entrando num lugar onde talvez um trono, uma sala grande, alguma coisa assim, e abrem a porta, José entra e fica em pé, olhando para aquilo tudo, aquele monte de egípcios ali, até que Faraó talvez tenha entrado. Quando Faraó entra, todo mundo se ajoelha, só que José ficou em pé, porque José não se curvava diante de outros deuses. José já não temia mais a morte, porque já tinha passado por tudo. Cuidado, você vai ser morto. Minha vida está nas mãos de Deus. Se morrer, morri. Se viver, vivi. Glórias a Deus. Os olhos de José não estavam ali, estavam na pátria celestial, no futuro. Tira um pouco dos seus olhares aqui da terra. Não deposite todas as suas esperanças nesses dias que nós estamos vivendo. Alce os seus olhos, levante a sua cabeça. Mantenha a sua esperança aquecida no coração. Deixa fremir no seu coração que Jesus está voltando para lhe buscar. E esses pesares, essas dores, essas angústias e essa exaltação de tristezas e dor não terá todo o espaço que tem ocupado em alguns corações. Porque Jesus, quando reina no coração, ele traz paz. Traz um pouco de esperança. José fica em pé. Faraó olha para ele, é você que interpreta sonhos? José poderia pensar assim, é minha chance, é agora ou nunca. Sou eu sim, claro que sou eu. Não. José fala assim, esse poder não está em mim. José podia ser fulminado ali na hora. Podia ser atravessado por uma lança, por uma espada. Mas José falou assim, esse poder não está em mim. Esse poder está no Deus que eu sirvo. Olha só a nobreza desse garoto. Depois de 13 anos, com 30 anos, quase a maior parte de sua vida sendo maltratado, mas ele não esquecia de Deus. Ele não negociava a sua fé. Se morrer, está tudo bem. Esse poder não está em mim. Esse poder está em Deus. E olha só a autoridade de um jovem. Conte-me o sonho. E Faraó agora começa a obedecer. Fala, olha, aconteceu isso, sonhei com 7 vacas gordas, 7 vacas magras, espigas gordas, espigas magras. E José não espera nem acabar de falar, acabou de falar assim, o sonho é um só. Porque Deus está revelando a Faraó o que ele deve fazer. E eu quero parar aqui para dizer para você que Deus, Amós 3,7, não fará coisa alguma nesse mundo sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Sabe o que está acontecendo aqui, essa pandemia toda? Mas Deus se esqueceu disso, pastor. Deus não se esqueceu. Deus só não disse quanto tempo duraria, nem quando começaria, nem quando terminaria. Porque a Bíblia, em Mateus 24 e Lucas 21, diz claramente, este é um sinal do tempo do fim. Você não está percebendo esse sinal sendo desvendado bem diante dos seus olhos? Você não está percebendo que Deus está falando?
Eu não posso afirmar, mas eu posso pensar sim, que Deus enviou esse juízo sobre a terra, como uma trombeta que toca para dizer, é tempo do fim. Acorde, desperte, levanta-te, igreja, para pregar o evangelho, porque nós estamos vendo Canaã. Lucas 21, 28 diz, quando virdes essas coisas acontecerem, erguei as vossas cabeças e exultai, porque a vossa redenção se aproxima. Não é para se entafunhar, se esconder, é para ter cautela, prudência, cuidados. Mas pregue da sua casa, fale, seja fiel a Deus. Não é hora de negociar com Deus, não é hora de ficar com um pé na igreja, é hora de abandonar hábitos, pecados acariciados, porque Deus está falando. Não tem nada de novo acontecendo. O que nós estamos estarrecidos é porque não esperávamos. Talvez estivéssemos desapercebidos, sonolentos. Mas isso também não é novo, porque a Bíblia diz assim, como nos dias de Noé, casavam-se, davam-se em casamento, comiam e bebiam, até que Noé entrou na arca e não o perceberam. Os que não percebem as coisas está profetizado também. Mas eu e você, nós temos a Bíblia. Deus tem algo a falar para você, Faraó, e para o mundo. Não era só para o Egito, era para o mundo inteiro. Virá um juízo sobre toda a terra. Haverá 7 anos de bonança e 7 anos de fome. E a fome será tão grave que muitos vão morrer de fome. Será tão grave que nós vamos esquecer a bonança do passado. E vai durar muito tempo, não vai acabar de uma hora para outra. Faraó, escolha um homem sábio para ajuntar, porque a fome será severa. Como eu disse, eu não podia afirmar que Deus enviou, talvez Deus esteja permitindo. 7 anos de fome sobre toda a terra, 1 ano de peste sobre toda a terra, 1 ano de doença sobre toda a terra. Será que Deus não está querendo chacoalhar o seu coração, chacoalhar você para dizer, filho, é tempo de decisão, é tempo de escolha, é tempo de ajustar as contas com Deus. Tire os seus olhos de algumas notas de 100 e seja fiel. Abandone essa vida dupla, abandone esse pecado acariciado, abandone esse relacionamento ilícito, abandone a pornografia. Filho, abandone, é hora de ajustar os pés, porque nós estamos caminhando no final. Será que esse ano não chacoalhou a sua vida para você entender que Jesus está voltando? Será que esse ano não mostrou para você que em 1 ano o mundo virou de ponta cabeça e que Jesus pode voltar em 1 ano? Um vírus pode fazer o que fez em 1 ano. Jesus não poderia voltar em 1 ano? Um vírus em 3 meses mudou a história do mundo. Jesus não poderia chacoalhar esse mundo em 3 meses e voltar nos próximos dias? E eu estou tão absorto em tudo que acontece, vírus, notícia e etc., que eu tenho falado tão pouco da volta de Cristo. Tenho pensado tão pouco na volta de Cristo. Recheie o seu coração com esperança. Recheie o seu coração com a bonança que Deus promete dar aos seus filhos. 7 anos de bonança, 7 anos de fome. E num dia daqueles de fome, porque a fome veio e assolou todas as terras. Sabe por quê? Deus tem o controle sobre toda a terra. Não há governante, não há político, não há quem quer que seja que possa impedir ou resistir à ação de Deus. E tudo que está acontecendo está mostrando, não tem médico, não tem isso, e tudo isso é muito bom. Mas está dizendo assim, ó, só há um Deus que pode cuidar da sua vida perfeitamente. Não tem mais idade, não tem circunstância, não tem dinheiro ou menos dinheiro. O que tem é, se Deus cuida de você ou não cuida. E eu fico pensando algumas vezes que a gente fala muito pouco, mas a última mensagem angélica, ela tem como braço forte a mensagem de saúde. E quando eu vejo que as pessoas aí estão exaltando beber água, fazer exercício físico, tomar um pouco de sol, ter confiança em Deus,
Eu fico pensando, meu Deus, será que as pedras estão clamando e eu vou ficar calado? Até quando? Até quando eu vou ficar calado? As pedras parecem que estão clamando e dizendo de um tempo que se aproxima. Os irmãos de José apareceram. José estava lá na venda de grãos. José os reconhece de longe, eles estavam na fila, se vestiam diferente. Até que ele se aproxima, o coração de José se agitou, ficou nervoso. Até que os irmãos chegam pertinho e se prostram, testa no chão, no pó, mãos estendidas. E aí aquele sonho de quase 22 anos atrás vem à mente de José, porque Deus, quando promete, Ele cumpre. Quando Deus fala, acontece, as promessas de Deus se cumprirão, meu irmão, minha irmã, amém? E agora ele está ali e ele fala, quem são vocês? Eles se levantam, vocês são espiões, vieram espiar, não, não somos espiões, temos irmãos, se tem um em casa, um está morto. José fica ouvindo aquilo tudo, ele fica quase sem ar, sem respirar, até que fala assim, vão presos, fiquem presos. Alguns dizem que não, mas eu chego a pensar que José não tinha voltado para procurar os seus pais, não é porque não podia, é porque algumas coisas ainda não tinham se resolvido plenamente no coração, foi tudo muito forte para ele, e ele agora, num ímpeto, vai presos, e eles vão presos, e José fica pensando, eles estão aqui, o que eu faço, meu irmão, e como é que estão as coisas em casa, meu irmão está vivo, meu pai está vivo, não está, tirem eles, vocês vão ficar, um vai ficar preso aqui, outros voltem, tragam um irmão. E como é que está o vosso ancião? Está bem? Você consegue sentir um pouco de saudade de José do pai? Que não via o pai há anos, nem tinha esperança de ver de novo? Como é que está aquele ancião? Está bem? Então voltem. Mas só apareçam aqui com um rapaz. Eles chegam em casa, dinheiro no saco, estavam com medo. Jacó, ao receber os irmãos, os filhos, olha para aquela situação toda, dinheiro no saco. Para que vocês foram falar que Benjamim estava aqui? Vocês já não sabem que eu perdi um filho, agora perco outro que está preso? Eu não vou mandar Benjamim, ele não irá. Pai, mas ele disse que para comprar de novo tem que ir. Eu falei, mas ele não vai. E aí, quando você está lutando contra Deus, não há como vencer. Deus tinha um propósito naquilo tudo. Porque Jacó era fiel a Deus, estava sofrendo uma mentira, sofrendo por anos a perda do filho, e Deus não deixaria, a história não termina assim, para o filho de Deus, para aquele que é fiel, não termina na sepultura, porque um dia Jesus vai chamar, sua família não terminará destroçada, com um a menos, dois a menos, não. Deus ao final colocará em ordem todas as coisas e restaurará para você aquilo que a vida, que o pecado tirou. Ele não vai, e Deus do céu dizendo assim, Jacó, ele tem que ir, Jacó. E Jacó humanamente, com medo, com as notícias, impressionado demais, mas se o homem prendeu meu filho, Jacó, confia em mim. Eu posso proteger o seu filho e você e todo mundo, ele precisa ir para o seu bem, isso tem que acontecer. Isso te lembra Mateus 24, que diz assim, filho, quando vires essas coisas, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. É necessário isso tudo acontecer, mas a recompensa está logo ali. Jesus vai voltar logo, logo. Isso tudo vai acabar. Você tem que deixar Benjamim ir, e Jacó resistiu, porque alguns corações, mesmo dos fiéis a Deus, são resistentes. Jacó é vencido pelas circunstâncias, porque Deus permite circunstâncias para dobrar corações duros. Será que não há um coração duro ouvindo tudo isso, e Deus está querendo dobrar você diante de tudo que tem acontecido para você se render a Deus? A você entregar o seu coração finalmente a Deus?
Até quando seu coração terá um compartimento de reserva desse mundo? Até quando o egoísmo ainda ficará maculando o seu coração? Até quando você vai confiar mais em você e no quanto você tem no banco do que na provisão de Deus? Levem Benjamim. Ou leva Benjamim ou morre de fome. Deus às vezes só deixa um caminho para você seguir. Parece o pior, mas no final é o melhor. Só que você não sabe. E aí você diz: Deus, por que o Senhor faz isso? Deus, por que o Senhor deixa? Benjamim volta. Eles são recebidos no Egito. José, quando repousa o olhar dele sobre Benjamim, o coração dele treme, porque talvez ele tenha visto no rostinho de Benjamim um pouco do rosto da sua mãe. José sai correndo para chorar, escondido. José não aguentava mais aquela situação. Eram muitos anos de sofrimento, muitos anos de privações, de dor. Ele queria acabar logo com aquilo tudo, mas ele tinha que saber quem eram os seus irmãos, se eles tinham mudado, se ele podia confiar neles. José faz um estratagema, manda os grãos, pede para colocar a sua taça no saco de Benjamim. Os irmãos, com a barriga cheia, comeram bastante. Os sacos de grãos abastecidos. Simeão de volta, Benjamim voltando, e eles vão se alegrando e você ficou tudo bem. Aquela ideia que nós estávamos sendo castigados por Deus, ou era tudo pensamento nosso, não temos contas a acertar, vamos embora, mãos no ombro um do outro, e foram felizes, cantando, jornadeando, até que a comitiva egípcia veio de longe. Cavalos, soldados, o mordomo cercam a ele, faz: como vocês pagam o bem com o mal? Roubaram a taça do meu senhor. E ele diz: não, nós somos inocentes, nós somos pobres, mas somos honestos. Não aconteceu nada disso. Judá que tomou a frente: se alguém tiver pego alguma coisa, nós vamos ser seus escravos. Tá bom. Começaram com Rúben. Uma faca naquele saco, rasgou, os grãos caíram e nada. Segundo filho. E eles se entreolhavam, tensos, mas ao mesmo tempo cada saco rasgado, tá vendo? Não tem nada aqui. Até que chega no saco de Benjamim. Saco rasgado. Os grãos caíram. A taça caiu. E o castelo de que aquele pecado ficaria encoberto, escondido para sempre, acabou. Deus estava visitando aqueles irmãos, porque eles tinham contas a acertar ainda. Eles tinham que ser salvos também. Há pessoas que estão aí fora, há pessoas que estão afastados da igreja, que precisam voltar, que precisam acertar contas com Deus, e alguma coisa precisa acontecer. Eu não posso afirmar, digo de novo, mas alguns que descansam hoje, talvez é o único jeito da pessoa no último momento de se reconciliar com Deus e descansar. Por que Deus permite algumas mortes? Alguns descansam porque Deus revelou que alguns descansariam pouco antes dos últimos sofrimentos dessa terra, seriam guardados por Deus, filhos fiéis, para não enfrentar as últimas lutas. Você lembra disso? Você sabe disso? Alguns outros descansam porque, se continuassem vivendo, não se reconciliariam com Deus. Tem um coração tão... E outros que estão perecendo é porque Deus há de trazer juízo sobre o santo, e vão morrer agora. Não resta mais perdão de pecados para alguns, porque não querem.
José já não aguentava mais aquela situação. Mas agora os irmãos chegam e José diz: podem ir embora. Levantem aí e podem ir embora. Escravo vai ficar só Benjamim. Só Benjamim precisa ficar. Vocês podem ir embora. E naquela hora era o checkmate. Eles vão jogar Benjamim na cisterna, vão abandoná-lo, vão deixá-lo. E naquela hora, ainda ajoelhados, testa no chão, Judá diz assim: meu senhor, permita-me falar alguma coisa, por favor. Permita-me levantar o olhar. O nosso pai é um homem velho. E ele ama esse menino. Ele estava dizendo, ama mais do que a gente. E a gente aceita isso. Agora eles aceitavam. Ele ama mais do que a gente. E o nosso pai, a alma dele está ligada a esse garoto. E eu não sei o que está acontecendo aqui, mas Deus encontrou o nosso pecado. E alguma coisa está acontecendo. A gente não está entendendo tudo, mas, por favor, deixa o rapaz ir e eu vou ficar no lugar dele como escravo. Quando José ouviu isso, falou: saiam todos. E os egípcios que estavam ali servos saíram, e José dá um grito, agora em hebraico. Ele estava falando através de intérprete o tempo todo, mas José entendia tudo o que eles falavam. E José agora dá um grito para eles: eu sou José! Eu sou José! E aqueles irmãos se entreolham e olham para ele, não acreditam, porque José tinha uma realeza que nada parecia com aquele garoto num poço. Porque o dia que Jesus voltar, esse menino, esse rapaz aí, você, que hoje está maculado pelo pecado, não vai se parecer nada com isso. Vai ser lindo, vai ser bonito, porque Jesus vai te transformar. Deus pode transformar a sua vida, a sua história, e tem transformado passo a passo, mas vai chegar um momento de realeza. Eu sou José, e eles olharam com medo, preocupados, e a primeira pergunta que José faz é assim: vive ainda o meu pai? Como está Jacó, meu pai? Ele está vivo, ele está bem, eu quero ver ele, estou com saudades dele. E eles, olhos arregalados, ninguém tem coragem de dizer uma palavra, nem dar um passo à frente, nem um atrás. E José disse: calma, não vos preocupeis, não foi vocês que me mandaram para cá, era Deus realizando os propósitos dele. Eu entendo tudo o que aconteceu, fiquem tranquilos, eu não vou retribuir na mesma moeda. Venham aqui, me abracem. Sabe por quê? Um filho de Deus não retribui na mesma moeda. Um filho de Deus tem a noção de que Deus está cumprindo planos através da sua vida, através de você. Ainda com sofrimentos, com lutas, com desgastes, com perdas, Deus está realizando propósitos. Voltem para casa e tragam o meu pai. Voltem para casa, tragam o meu pai. E eles voltam, e quando chegam, tinha um servo fiel chamado Jacó em casa. O filho estava morto, José para ele estava morto, morreu no coração, ele teve luto de dias, a vida inteira pensando: meu filho, por que eu mandei ele aquele dia? Sentimento de culpa que às vezes os pais têm, por não ter feito, deixado de fazer alguma coisa. E está vendo na vida do filho uma desgraça, morreu, eu mandei, eu não devia ter mandado. Quando os irmãos chegam e eles começam a gritar: pai, José está vivo! Pai, José está vivo! Jacó falou: o quê? Que história é essa? Pai, José está vivo, pai? José está vivo, e ele é governador do Egito. Como pode isso? Que história é essa? Pai, nós vendemos José como escravo. Vendemos José como escravo.
nós mentimos, nós inventamos essa história toda, nós tínhamos ciúmes, mas ele é governador do Egito, está tudo bem com ele. E Jacó não conseguia acreditar, mas ele viu os carros, os cavalos, a realeza. E a Bíblia diz que o coração de Jacó reviveu, assim como reviverá alguns corações quando Jesus voltar e ele chamar aqueles que estão dormindo no pó da terra: despertai, despertai, vós que dormindo no pó da terra, despertai. Esse era o sentimento de Jacó naquele momento: meu filho está vivo, vou reencontrá-lo, arrumem tudo, vamos sair daqui, vamos agora. Aquele velhinho de bengala arrumou uma força que só Deus podia dar e saiu em disparada. Até que ele chega no Egito. Imagine José. José chega no alto da sua realeza, acompanhado de centenas. Mas José larga a biga, ele sai correndo quando vê aquele vovozinho. E a Bíblia diz que José e Jacó se encontraram e eles choraram longa e longamente. Se abraçaram e choraram em voz alta. Choraram o choro de uma vida. Quando Jesus voltar, eu acredito que o alívio será tão grande de celebração, de reencontro, nós vamos chorar de alegria, de celebração, afinal, até que enfim, reencontros de pessoas, reencontros de filhos com pais. Será porque Deus está permitindo tudo isso na sua vida? Não é para chacoalhar você, para chegar ao momento final? Meu apelo para você agora, nessa manhã: ouça essa trombeta que Deus está fazendo soar no mundo. Ouça essa trombeta que está soando e anunciando que Jesus está voltando. Nós estamos aqui de passagem, não estamos num parque de diversões. Aqui não é lugar para você e nem para mim. Confia em Deus nesse tempo do fim. Quando vires essas coisas acontecer, confia em Deus. O vírus não pode destruir a sua fé e a sua esperança. Pode, no máximo, fazê-lo descansar um pouco antes, no máximo. Mas não pode entrar no seu coração e tirar sua fé, sua esperança e certeza. Fé não é por circunstâncias. É uma decisão. Decida hoje continuar confiando em Deus. Apesar de tudo. Será que Deus não está falando com você agora? Você que está em casa, está incomodado de estar em casa. Você que está se sentindo ansioso demais, depressivo demais. Você que não consegue entender os planos de Deus. Será que a mensagem de hoje não é para dizer: calma, filho, continue caminhando. No final, nós vamos nos encontrar e nós vamos nos abraçar. E as coisas ficarão bem outra vez. Feche seus olhos. Ó Senhor nosso Deus, mesmo em meio ao caos, há jovens, homens e mulheres que não se dobram a Deus e são fiéis ao Senhor. Alguns precisam ser fiéis, ó Deus, e precisam tomar uma decisão. Hoje, não tem amanhã. Precisam tomar uma decisão hoje de entregar o coração, de fazer ajuste de contas, de se reconciliar, de abandonar pecados, de parar de querer muitas explicações e aceitar que o Senhor é Deus, que o Senhor sabe todas as coisas, tem todo o poder no céu e na terra, e está dirigindo a nossa vida para um final feliz. Ajuda-nos a confiar, ó Deus. Dá-nos um pouco de paz no coração, nesses anos de caos, de peste, de doença. Foram 7 anos, nós não sabemos quantos anos essa peste durará.
Mas o que sabemos é que o Senhor está além da peste, o Senhor pode nos guardar, nos livrar. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade na nossa saúde, na nossa vida. Fazer uma reforma, ó Deus, espiritual, uma reforma na nossa alimentação. Finalmente, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é algum louvor, seja isso que ocupe o nosso pensamento nesses últimos dias. Dá-nos, ó Deus, a Tua paz nesse momento. Leva-nos para casa cheios de certeza, ó Deus, e de confiança. Dá-nos o Teu poder para viver nesse tempo do fim. E a certeza de que ao final, ó Deus, nós venceremos pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia e compaixão de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto, nos dê saúde, nos dê fé e nos dê paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor.